Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo daqui a gente vai falar sobre a derrota do Grêmio, derrota por 1-0 para o Flamengo. A gente perdeu o primeiro jogo por 2-0, jogo irreconhecível, a gente jogou muito pior, não jogou absolutamente nada. Se o Flamengo tivesse saído com 3-4-0 seria super natural. O Grando ainda defendeu um pênalti, o Flamengo teve boas oportunidades, a gente não conseguiu criar quase nada. Em contrapartida, ontem a gente perdeu de novo, mas foi um cenário muito parecido com o jogo do Brasileirão, que a gente perdeu também por 3-0. É incrível. O Renato parece que gosta de perder pro Flamengo, porque a gente joga bem no Maracanã nesses dois últimos jogos. Quando perdeu de 3-0, não era nem para ter perdido, era para pelo menos ter saído com um empate, porque a gente teve muito mais volume de jogo, meteu 3 bolas na trave, perdeu vários gols. Ali já era para ter arrancado 3 pontos ou no mínimo um. E ontem era para no mínimo ter empatado também. A maioria do jogo foi melhor do que o Flamengo, criou grandes oportunidades. O Matheus Cunha, para mim, já adiantando, foi o melhor da partida. Talvez o Grando também fez uma grande defesa no cabeceio do Bruno Henrique, mas em contrapartida o Matheus Cunha fez defesa em finalização do Suárez, em finalização do Cristaldo, em finalização do Bitelo. Teve bola na trave do Ferreira, então a gente construiu muito. A gente não jogou mal ontem. A questão é, não faz o gol lá na frente e lá atrás ainda não conseguiu segurar. Enfim, o gol da Arrascaeta foi num pênalti muito que duvidoso. Eu acho que eu já falei ou aqui no canal ou no 21 Futebol Clube, que quem quiser pode acessar, inclusive. Para mim, esse tipo de lance é pênalti. O cara tá com o braço aberto e bate na mão dele. A questão é, a regra, o critério aplicado, eles nunca dão esse pênalti. Eles falam que beleza, tá com o braço ampliado, tá, mas tá muito próximo. E a questão também é outra, né? A gente vai ver na narração, os caras tudo concordando com o pênalti. Por que será? Narrador flamenguista, comentarista, ex-jogador do Flamengo, e o outro ainda é flamenguista. Aí é complicado, pô. Já a narração já começou errado. Enfim. Eu não sei como é que é pro resto do Brasil, mas aqui em Brasília pelo menos foi assim um negócio tosco. Já começou errado pela narração. Já deixou tendenciosa assim de um jeito que tipo assim, escanteio pro Grêmio. Eles narravam ataque do Grêmio, nossa, escanteio contra o Flamengo. Era desse jeito, era nesse nível, era nesse nível. Pô, era um negócio que tava feio de ver, mano. Dá vontade de tapar o ouvido só assistir o jogo. Enfim. Pra quem torce pro Grêmio, eu tenho certeza que teve essa sensação também. E no mais, o pênalti, que nem eu já falei, pra mim isso daí é pênalti, braço aberto. Mas de acordo com a regra, isso nunca é marcado. O Grêmio só esse ano já teve uns 2, 3 lances iguais e não foi marcado. Tem aquele lance que fica na nossa memória até hoje, que foi na Copa do Brasil, acho que de 2019, se eu não me engano. Que a bola bateu no braço do Wellington depois do cabeceio do Jeromel. Lance igual, e o braço do Wellington estava ainda mais aberto, e a bola ia no gol ainda. Essa daí, a bola ia para fora. Tem essa questão também. E naquele lance não deu pênalti. Contra o Flamengo no próprio Brasileirão teve um lance aí sim igual, a bola não ia na direção do gol, mas tem um desvio, bate no braço aberto do Fabrício Bruno. Não é pênalti, todo mundo falou que não foi pênalti. Aí tem esse lance daí, os comentaristas me falam que foi pênalti. Pô, se trocasse a camisa ele falava que não era, cara. Pô, isso daí já tá passando do limite, mano. Tá muito chato já. Esse negócio toda hora tendencioso. Enfim, vamos falar logo do jogo. Começando pelas notas, e a gente vai criando aqui a nossa análise. Depois eu trago alguns destaques do Flamengo e as estatísticas do jogo. Começando pelo gol, o Grando, não tenho o que questionar, nada. Eu acho que com o passar do tempo ele vem provando que merece ser titular mesmo. Fez uma defesa surreal, espetacular logo no início do jogo, no cabeceio do Bruno Henrique, que se sai aquele gol a gente não teria nem emoção para o jogo, porque com aquele 1-0 a gente não conseguiria fazer um 3-1 nem a pau, com 0-0 a gente não consegue, imagina perdendo por 1-0. Então enfim, o Grando tá de parabéns. Foi uma boa atuação, uma excelente atuação no primeiro jogo, e nesse segundo muito bem também. Se não fosse ele, o agregado poderia ter sido maior, talvez. Com certeza, né? Pelo pênalti e essa grande defesa do Bruno Henrique. Pênalti que eu falo é o do Gabi, no primeiro jogo. Então, nota 9, porque tomou o gol. Mas gostei da atuação dele. O João Pedro,
Tomou um amarelo surreal também. O Braulio tava de palhaçada, que é minha Nossa Senhora. Ele foi dar o bote no Gabi, é só olhar o replay. Ele nem triscou, nem tocou. É porque o Gabi finge bem, e aí é mérito dele, eu não vou ficar reclamando, porque se eu fosse jogador, eu iria fazer o mesmo. E pra mim tá certo. O erro é o árbitro ser ruim e não conseguir enxergar isso. Ele só viu a simulação do Gabi, acreditou nele e deu o amarelo. Então, quando a arbitragem é ruim, pois é de um óculos também, né? Enfim, o João Pedro nem tocou no Gabi, não era para amarelo, não era nem falta. Enfim, defensivamente eu achei que o João Pedro foi até que bem. Do meio para frente ele até que tentou também, mas enfim, não achei que ele foi mal não, foi bem. Nota 6, nota 6. Rodrigo Eli foi ele que fez o pênalti, ele foi segundo lance seguido, segundo jogo seguido, né? Nos dois primeiros jogos. Contra o Fluminense, poderia ter sido marcado o pênalti no Nino. Poderia, porque na minha visão, o Nino não estava com o controle da bola. Para mim isso daí é pênalti. Mas ele não estava com o controle da bola, então não foi marcado. E ontem contra o Flamengo, para mim isso é pênalti, porque estava com o braço aberto. Mas de acordo com a regra não é. Então vai da interpretação de cada um. Mas que ele foi inocente em pisar no Nino no último lance do jogo, e que ele foi inocente de ir com o braço aberto, vale destacar isso. Dá pra ver que ele tecnicamente é um bom zagueiro, tem uma boa bola aérea ofensiva, já deu pra perceber isso. Fez um gol anulado, inclusive, de cabeça, justamente nisso que eu tô falando, mas é meio destrambelhado de vez em quando. Segundo jogo seguido que ele já mostra isso. O Bruno Alves, eu gostei da entrevista dele, eu achei que ele tá coberto de razão quando ele cita o lance contra o Bahia, que foi um lance igual. Adivinha, não foi marcado, aqui foi. Essa é a falta de critério que eu tô pontuando aqui nesse vídeo. Enfim, mas o Bruno Alves já faz pelo menos 2 meses que não tá rendendo absolutamente nada. Passa uma insegurança muito grande. O Bruno Vini, pior ainda. Então, eu acho que o Gustavo Martins já tá merecendo uma oportunidade no lugar do Bruno Alves. Quando o Jeromel voltar, ele também tem que pegar essa vaga e tem que ir pro final da fila. O Bruno Alves, o Bruno Vini não passam segurança, não estão aproveitando as oportunidades. Então, é isso que eu penso. E o Natan, eu queria ver tendo minutagem. O Natan, zagueiro da base, sempre que jogou eu gostei. Na esquerda, o Reinaldo, do meio para frente, gostei, achei que foi bem produtivo. Do meio para trás sofreu um pouquinho e ele tem uma dificuldade contra o jogador rápido, porque quando o Luiz Araújo entra, ele faz o que quer, cara. Saiu driblando todo mundo, parecia que estava jogando um jogo treino contra um sub-20 ali, driblando todo mundo, e o Reinaldo nada. Tem que entender que se você for dar o bote, você tem que acertar o bote. Se você erra o bote, abre um clarão no campo inteiro. E o Reinaldo tem essa dificuldade. Então tem que melhorar isso daí. Isso daí é treinamento, pô. Treinamento e concentração. Se você tá concentrado na jogada do cara completamente, ele tá vindo pra cima de você. Você sabe que ele é rápido. Se ele deixar escapar a bola um pouquinho, você dá o bote. Se não, você vai recuando até ele fazer uma tomada de decisão que não seja a finalização. Se for, você fecha o chute. Porque se você ficar dando o bote, vai abrir um clarão toda hora. E o Reinaldo já passou da hora de aprender isso daí. Depois o Vila Sante. Eu achei que o Vila, com a bola no pé, não fez uma grande atuação, mas defensivamente foi bem. Recuperou boas bolas para ele. Mas enfim, defensivamente eu gostei da atuação dele. Dá uma nota 6. E tava implorando pelo cartão. O Vila Sante sim, pô, tava pedindo o jogo inteiro pelo cartão. O Carbajo, eu achei que fez uma atuação até que boa. Deu uma boa movimentação, trabalhou bem a bola. Achei que jogou bem. Eu gostei, nota 6. O Cristaldo, eu não sei porque que ele não jogou os últimos jogos, né? E faz falta realmente. É um cara que tem uma boa visão de jogo. Um cara que é a dupla do Suárez mesmo. E a gente precisa dele. Fez uma atuação que eu achei até que boa. E no finalzinho enquanto ele esteve em campo, ele foi sumindo, né? Mas faz parte. Nota 6. O Bitelo é aquela coisa. O Bitelo jogou muito. O Bitelo jogou demais. Porém, no acabamento, na finalização, foi tosco, cara. Ridículo, ridículo. Teve uma que ele finalizou bem, só que o Matheus Cunha fez uma grande defesa numa jogada linda. Que ele toca, tem o corta-luz. Aí depois o corta-luz do Suárez, aí o corta-luz do Cristaldo. E aí termina numa grande finalização que o Matheus Cunha faz uma grande defesa. Mas em compensação,
Aí no segundo tempo, quando ele sai naquela cara a cara, tem dois caras do lado, ele dá uma chapada na mão do Matheus Cunha. Ali não dá, ali era para ter feito aquele gol. Depois o Braulio até inventou uma falta ali pro Flamengo para variar, mas se vai pro VAR, não teria marcado a falta e o gol seria validado. Então, era para ele ter ou tocado a bola ou caprichado na finalização, não foi o que ele fez. Enfim, o Bitelo no acabamento final foi mal, mas na construção de jogo, na criação de oportunidades, ele foi bem. Então é difícil de avaliar isso daí, porque justamente esse foi o nosso erro, não fazer os gols lá na frente. Construir? Construiu de sobra, primeiro jogo que faltou. Mas nesse jogo daqui, chances claras, pelo menos 3, 4, ainda teve uma bola na trave. Era para ter vencido e até se classificado nesse jogo. Mas a gente perde muito gol. Essa é a definição clara. Perde muito gol. Pro Bitelo vai uma nota 6. Se ele tivesse caprichado, ele teria feito 2 gols e eu estaria dando um 10 para ele. Mas ele pecou na finalização. Depois o Ferreira, eu achei que fez um grande jogo. Jogou bem. Fez boas jogadas individuais. Talvez o nosso segundo melhor jogador junto com o Grando. O Grando e o Ferreira, para mim, os melhores do jogo. Enfim, gostei muito da atuação dele. Teve uma finalização na trave de uma jogada individual que ele criou tudo sozinho. Enfim, gostei muito da atuação dele. Vai uma nota 8. Jogou muito bem. O Suárez jogou bem também, aproveitou as oportunidades para finalizar. Teve uma chance no lançamento que ali era para ele ter pegado em cheio na bola e ter feito o gol. Era um lance muito difícil? Era, mas a gente sabe da qualidade do Suárez, ainda mais nesse jejum. Era para ele ter aproveitado a oportunidade ali e feito o 1-0 naquele momento. Enfim, acabou desperdiçando a oportunidade, que não é o de costume dele, né? Normalmente ele faria esse gol. Depois ainda teve uma bola que ele... uma jogada linda também. Ele recebe, ele finaliza muito forte. E o Matheus Cunha faz outra grande defesa de manchete. Se ele tira um pouquinho do Matheus Cunha, era gol. E a gente tava vivo no confronto de novo. Mas perdeu o gol também. E essa daí é a tônica da partida. A gente criou, perdeu o gol. Que nem no Brasileirão. O Flamengo achou um pênalti aqui e fez mais uma vitória. É complicado. Enfim, pro Suárez vai uma nota... A mesma coisa do Bitelo. Vai uma nota 6. Se tivesse feito o acabamento final bem, nota 8 com 2 gols na partida. Nota 10, aliás, com 2 gols na partida. Enfim, o Bitelo, 2 chances claras. O Suárez, 2 chances claras. O Ferreira, uma bola na trave. Só que a gente já tinha feito 5. Só que a gente não aproveita as oportunidades, cara. E nesse jogo, mata-mata. A gente já sai perdendo por 2-0. Não pode perder um único gol. E o Grêmio cansa de perder gol. Por isso que tá eliminado. Enfim, entraram ainda o João Pedro Galvão, né, meio campista. Tem muita qualidade, só precisa de ritmo de jogo, vai uma nota 5. O Iturbe, dá pra ver que ele é lelé da cuca, completamente maluco. É muito rápido, entrou num gás que minha nossa senhora. E tomou um chapéu tosco do Alan. O chapéu foi lindo, mas 40 e poucos do segundo tempo. A gente já tá eliminado. Tudo bem, o cara quer mostrar disposição, mas disposição é diferente de burrice. Ele vai tão seco no Alan, que na hora que o Alan domina a bola, já dava pra ver que ele ia tomar o chapéu. E quando isso acontece é porque o cara não pensou. Foi só acompanhando as pernas, o cérebro esqueceu de pensar, tomou um chapéu lindo, lindo do Alan. Enfim, dava pra ter evitado, né? Se ele pensasse um pouquinho, situação do jogo, minutagem, vendo que o Alan quer mostrar disposição ainda. Foi juvenil. Mas enfim, deu pra ver que ele quer jogar, né? Mostrou disposição. Ainda entrou o Bessosi. Gostei das entradas do Bessosi nos outros jogos. Contra o Vasco, contra o Fluminense. Achei que entrou bem. Ontem, horroroso. Errou tudo. Ele não conseguia dominar uma bola. Gerou contra-ataque do Flamengo. Entrou muito mal. Nota 0. Mas eu não vou crucificar ele. Porque... Passou. Eu ia espirrar. Chegou, deu um formigamento. Enfim. O Bessosi entrou bem nos outros jogos, mas nesse de ontem entrou muito mal. Nota 0. Mas é um jogador jovem, um jogador que tem drible. Com o passar do tempo, entrando nos segundos tempos, ele vai começar a mostrar ainda mais o futebol dele. E aí eu acho que com o passar do tempo pode ter oportunidades até no time titular. E eu achei que o Renato mexeu bem. Curiosamente, quando parou o jogo para substituições, eu falei justamente o que tinha que fazer, que foi o que ele fez.
tirava o Carbajo, colocava o PP, tirava o Bitelo, colocava o Bessosi, ter 2 pontas de velocidade, tirava o Cristaldo, colocava o João Pedro, que é um cara que tem mais o cacuete do gol. Perfeito, para mim ele mexeu corretamente, mexeu de forma perfeita. E aí, minutos depois, a gente dá o azar de ter o pênalti, que é o toque de mão do Rodrigo Eli. Aí os caras no comentarista ainda querem me falar: ah, com as mexidas do Grêmio perdeu o volume, o Flamengo se impôs porra nenhuma, achou um escanteio e foi o pênalti, pô. O cara quer aparecer também desse jeito, pelo amor de Deus, cara. Não, já é demais também. Os caras acham um escanteio, depois acham um pênalti, depois quer falar que as mexidas deu errado. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Os caras não estavam nem na jogada, pô. Não. Pelo amor de Deus. Enfim, e o PP entrou bem. PP nota 7. Deu uma boa dinâmica de jogo, entrou distribuindo. Só ele tá inteiro fisicamente que ele pega a vaga do Carbajo. O Carbajo dá uma dinâmica boa até, mas o PP dá pra ver que tem a dinâmica muito melhor. É um cara que vai ser a mente pensante do time, vai fazer o time acontecer. Girar a bola por um lado, girar para o outro, chegar para finalizar, dar assistência, enfim, o PP tem tudo para ser titular absoluto desse Grêmio no lugar do Carbajo. Só precisa estar inteiro fisicamente, né, que ele já se machucou demais. Quem que dá para destacar do Flamengo? Matheus Cunha junto com o Grando, 2 grandes goleiros, os dois foram muito bem. Matheus Cunha talvez o melhor da partida. Já vou deixar aqui meu voto, Matheus Cunha melhor da partida. Se eu conseguir citar aqui, uma grande defesa dele no chute do Bitelo, depois outra que ele encaixa num chute fraco do Bitelo, depois um chute fraco do Suárez que ele encaixa, depois outra grande defesa que ele faz de manchete no chute do Suárez. Então não tem muito para onde correr. Para mim, Matheus Cunha o melhor da partida. O Varela tava bem, né? Pô, o cara tava jogando com um roxo aqui por causa do Gerson. E a gente conseguiu perder para um time que fica se batendo, para vocês terem ideia. Esse era o momento de vencer o Flamengo, afundar o Flamengo, Sampaoli ser demitido, acabar com a temporada do Flamengo. O que acontece? Acabou com a nossa chance de ser campeão esse ano. Enfim, faz parte. Eu não gosto do Fabrício Bruno. Eu já falei no 21 Futebol Clube na partida do Flamengo passada. Eu não gosto dele. Não gosto. Não consigo gostar, cara. Eu não tô nem falando de jogador, tô falando do... enfim, não gosto. Que mais? O Arrascaeta é gênio. É gênio. Não tem muito o que falar. Pô, a bola cai no pé dele, né? A gente sabe que vai sair alguma coisa perigosa pra gente e interessante pra eles. É um cara que tem uma visão de jogo muito boa, distribui bem o jogo, finaliza bem, tem bom passe. Pô, o cara é completo, mano. Não sei o que tá fazendo no Flamengo. Era pra estar no Barcelona, no Real Madrid, no Al-Hilal, no Al-Ittihad. Enfim, Bruno Henrique também jogando muito, tem uma bola aérea que é surreal. O Grando fez um milagre cabuloso no cabeceio dele. Felipe Luiz também sempre joga bem contra a gente, é impressionante. E acho que os principais destaques são esses. Estatísticas: 12 finalizações do Flamengo, sendo 3 no gol, sendo que uma foi de pênalti. Então só conseguiram com bola rolando duas finalizações no gol, uma muito perigosa com o Bruno Henrique. E a gente teve 12 finalizações também, só que 6 no gol. E aí parou no Matheus Cunha. Posse de bola 54% para o Flamengo, 46% para o Grêmio. Mesmo assim o Flamengo teve mais a bola. É o nosso estilo, a gente é mais direto, não tem muito o que fazer. Com o PP voltando e podendo ser titular, isso daí aos poucos pode ir mudando, que é característica de jogador. O Vila Sante não é um cara que vai ficar se apresentando, rodando, tipo um Michael. O Carbajo também não. Esse daí é o PP. Faltas: 16 do Flamengo tendo 4 amarelos, 18 do Grêmio tendo 6 amarelos. Eu achava que o Suárez ia ser expulso. Que tava toda hora reclamando com o árbitro, e eu não acho que tá errado. Pra mim tá certíssimo. Eu, se fosse ele, ia estar pedindo: me expulsa logo, porque depois dessa atuação, pelo amor de Deus também. O jogo já tava acabado. Se ele fosse expulso, eu ia passar um pano com certeza. Pra mim, a atuação do Braulio foi ridícula. Enfim, escanteio: 6 do Flamengo, 6 do Grêmio. Ficou empatado isso daí. E é isso. Só pra fechar então, o craque da partida pra mim é o Matheus Cunha. Se você concorda, deixa o like. Se não concorda, deixa o dislike. E se você discorda, comenta aqui embaixo pra você qual foi o craque da partida. Enfim, a nossa participação na Copa do Brasil acabou.
Eu não sei se foi só eu que tive esse sentimento. O primeiro jogo eu tava confiante porque o Flamengo não ia ter o Gerson. E mesmo assim a gente tomou aquele 2-0. Todavia, entretanto, para esse jogo daqui eu tava muito mais confiante. Por mais que a gente tenha perdido por 2-0, eu tava sentindo que uma reviravolta ia sair. Porque é um cenário em que depois daquilo teve a briga do preparador com o Pedro, teve o soco do Gerson no Varela, o São Paulo ele perdendo pro Cuiabá, perdendo pro Olímpia, empatando com o São Paulo, porque mais um pênalti ajudado, né? Segundo jogo seguido que o Flamengo é beneficiado. Contra o São Paulo, um pênalti que o Michel Araújo nem tocou no Luiz Araújo. E hoje, pra mim, eu já tô avisando, eu já falei 1 milhão de vezes nesse vídeo, pra mim isso daí é pênalti. Mas de acordo com a regra, de acordo com o critério, não é. 3 milhões de jogos do Grêmio teve esse tipo de lance e nenhum foi marcado pênalti. E aí agora nesse jogo, curiosamente, justo contra o Flamengo é marcado. Pô, então é complicado. Mas eu tava com o sentimento de que poderia dar a volta por cima justamente por esse cenário caótico do Flamengo. Que se a gente vence, passa de fase, o São Paulo estava demitido. É isso que eu penso. Mas perdemos muito gol e com isso a gente está eliminado da Copa do Brasil. Agora é focar no Brasileirão. Se manter esse mesmo desempenho, mas aproveitando as oportunidades e fazendo os gols, a gente pode até brigar pelo título. É difícil porque o Botafogo está lá em cima. Mas a gente, desses times que estão lá em cima na tabela, Palmeiras está na Libertadores, Flamengo está na Copa do Brasil, São Paulo está na Copa do Brasil. Nosso foco é só o Brasileirão. E tá cheio de jogador novo agora. O Renato não pode reclamar do elenco agora. Talvez na zaga falte qualidade, aí sim. Mas o resto do time dá para brigar por título. A gente tem o Soares, tem o João Pedro, tem o Ferreira, eu trouxe o Iturbe, trouxe vários jogadores que encaixados pode almejar coisas maiores, enfim. É isso. Só para fechar, canal no Telegram tá aqui embaixo, o Berg Tips, e a gente ganhou dinheiro com esse jogo. A gente foi na dupla, no handicap mais 1,5 pro Grêmio, podia perder por um gol, e na chance dupla pro São Paulo ganhar ou empatar contra o Corinthians. Então, quem tivesse no canal no Telegram ia ter acertado essas apostas. E é isso. Foi esse o vídeo e falou!